que você diria se descobrisse que a maçonaria, uma das sociedades mais poderosas e misteriosas do mundo, tem suas raízes em algo muito mais antigo e poderoso do que simples construtores de catedrais medievais? E se eu te contasse que as pirâmides do Egito não eram apenas monumentos funerários, mas portais para outros mundos, projetados usando conhecimentos que posteriormente formaram a base da maçonaria esotérica? Hoje vamos mergulhar em uma história que poucos ousam contar, revelando como antigos guerreiros do Oriente Médio e suas técnicas secretas podem ter influenciado os fundamentos da ordem maçônica que conhecemos hoje. Prepare-se para uma jornada através dos véus da história oficial, onde descobriremos como sociedades secretas de assassinos, técnicas místicas de guerra e a geometria sagrada das pirâmides se entrelaçam para formar o que hoje conhecemos como maçonaria. Esta é uma história que desafia nossa compreensão do passado e revela conexões que parecem ter sido deliberadamente ocultadas ao longo dos séculos. Quando falamos sobre maçonaria, é fundamental entender que existem duas vertentes principais desta antiga organização. De um lado, temos a maçonaria operativa, os construtores reais, os pedreiros que ergueram grandes catedrais e monumentos ao longo da história. Estes eram artesãos qualificados que dominavam técnicas de construção e trabalhavam com pedra e argamassa. Mas há uma outra faceta muito menos conhecida e infinitamente mais intrigante: a maçonaria esotérica. Esta não se preocupa simplesmente com a construção física de edifícios, mas com o conhecimento profundo e místico por trás da arquitetura. Os maçons esotéricos acreditavam, e muitos ainda acreditam, que certas estruturas, quando construídas seguindo princípios específicos, podem funcionar como verdadeiros portais para o mundo espiritual. Esta não é uma ideia nova nem exclusiva da maçonaria moderna. Na verdade, remonta a conhecimentos muito mais antigos, possivelmente transmitidos através de sociedades secretas do Oriente Médio e do Egito Antigo, que entendiam a arquitetura não apenas como arte ou engenharia, mas como uma ciência sagrada capaz de conectar o mundo material ao espiritual. As grandes pirâmides do Egito representam talvez o exemplo mais impressionante do que a maçonaria esotérica considera como portais. Contrariamente à crença popular de que eram meros túmulos para faraós, muitos estudiosos da maçonaria argumentam que as pirâmides foram projetadas primariamente como estruturas para facilitar a transição entre mundos. A teoria sugere que as pirâmides não eram simplesmente monumentos, mas fundamentalmente portais, estruturas meticulosamente projetadas para criar uma conexão entre nosso mundo e o reino dos deuses. Este conceito de portal não se refere necessariamente a um caminho para baixo, para um submundo, mas também para cima, para os reinos celestiais. E o que torna esta teoria ainda mais fascinante é que as pirâmides, em seu estado original, eram drasticamente diferentes do que vemos hoje. Longe de serem as estruturas em degraus de pedra nua que observamos atualmente, as pirâmides eram completamente lisas, cobertas por um impressionante revestimento de calcário branco polido. Imagine estruturas imensas, perfeitamente brancas e lisas, refletindo a luz do sol como espelhos gigantescos no deserto. No topo de cada pirâmide havia o piramidon, uma ponta revestida de ouro puro que capturava os primeiros e últimos raios de sol de cada dia. O efeito visual era nada menos que extraordinário, uma demonstração de poder e conhecimento que certamente impressionava os povos ao redor. Estas não eram simples tumbas, eram tecnologia avançada disfarçada de arquitetura. O coração da maçonaria esotérica reside no conceito de geometria sagrada,
A ideia de que certas proporções matemáticas e formas geométricas não são apenas agradáveis esteticamente, mas possuem propriedades místicas que podem influenciar a realidade e facilitar a comunicação com outros planos de existência. As pirâmides do Egito incorporam exemplos perfeitos destes princípios. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, incorpora a proporção áurea π e a precisa orientação aos pontos cardeais com uma precisão que desafia a explicação, considerando a tecnologia supostamente disponível na época. Para os maçons esotéricos, estas não são coincidências, mas evidências de um conhecimento profundo das leis universais, que regem tanto o mundo físico quanto o espiritual. Este conhecimento da geometria sagrada forma a base dos rituais maçônicos e de seus símbolos mais importantes, como o esquadro e o compasso. Estes não são meros instrumentos de construção, mas ferramentas simbólicas para construir não apenas edifícios físicos, mas também o templo interior, o aperfeiçoamento espiritual do iniciado. Um dos aspectos menos conhecidos sobre as origens da maçonaria esotérica é sua possível conexão com uma antiga ordem de guerreiros do Oriente Médio, os Hashashin. Este grupo, liderado pelo enigmático Hassan I-Sabbah, desenvolveu técnicas de infiltração e guerra espiritual que teriam posteriormente influenciado os Cavaleiros Templários durante as Cruzadas. Ordem que muitos historiadores consideram precursora direta da maçonaria moderna. Hassan I-Sabbah, um rei que se recusou a aceitar Alá quando Maomé chegou com a Revolução Islâmica por volta do ano 600, criou uma ordem de guerreiros completamente devotos à sua causa. O nome Hashashin, de onde deriva nossa palavra de assassino, relaciona-se com hashish, a substância que Hassan utilizava para controlar e manipular seus seguidores. O método de Hassan era tão engenhoso quanto perturbador. Ele drogava seus homens com haxixe e, enquanto estavam sob o efeito da substância, os levava a um jardim secreto, repleto de prazeres e mulheres, que ele descrevia como sendo o paraíso. Quando o efeito da droga passava, Hassan afirmava que aquilo que viram era apenas um vislumbre do paraíso que obteriam se morressem a seu serviço, prometendo-lhes 72 virgens para sua diversão eterna. Uma ideia que posteriormente seria incorporada em certas interpretações religiosas. Os Hashashin não eram apenas guerreiros comuns, eram mestres da infiltração. Uma de suas táticas mais notáveis era se infiltrar nos reinos inimigos com até 10 anos de antecedência, frequentemente ascendendo a posições de extrema confiança, chegando a se tornar guarda-costas do próprio inimigo que eventualmente assassinariam. Uma história particularmente impressionante conta como eles cercavam o palácio de um inimigo, exigiam sua rendição com prazo até o dia seguinte, e durante a noite colocavam adagas ao redor da cabeça do líder adormecido, provando que sua guarda pessoal já estava comprometida. Durante as cruzadas na Terra Santa, os Cavaleiros Templários, uma ordem militar cristã que muitos consideram o elo direto com a maçonaria moderna, confrontaram os Hashashin. No entanto, ao invés de simplesmente combatê-los, os templários aparentemente aprenderam com eles. De acordo com diversas fontes, os templários não apenas absorveram técnicas de combate dos Hashashin, mas também técnicas espirituais e conhecimentos místicos, incluindo o que alguns ocultistas descrevem como magia na guerra. Supostamente, a arma de guerra mais antiga conhecida pelo homem. Este intercâmbio de conhecimento entre templários e Hashashin representa uma fascinante conexão entre o Ocidente e o Oriente, entre o cristianismo e as tradições místicas do Oriente Médio, que posteriormente encontraria expressão nos rituais e ensinamentos da maçonaria. Os rituais da maçonaria moderna estão repletos de elementos que sugerem estas antigas conexões.
o conceito de morte e ressurreição, presente no ritual do terceiro grau, mestre maçom, ecoa a ideia dos Hashashin de experimentar o paraíso e retornar, assim como a jornada simbólica entre mundos que as pirâmides representavam. A ênfase maçônica no segredo e na comunicação através de símbolos também reflete as práticas das antigas sociedades secretas, como os Hashashin, que precisavam comunicar informações críticas sem alertar inimigos potenciais. Os próprios juramentos de sigilo maçônicos, com suas severas penalidades simbólicas, lembram o nível de devoção e discrição exigido dos antigos assassinos de Hassan e Saba. Mais fundamental ainda é o conceito maçônico de construir, não apenas estruturas físicas, mas o caráter moral e espiritual do iniciado. Este trabalho interior reflete a compreensão esotérica de que certas estruturas, quando propriamente construídas de acordo com princípios sagrados, servem como portais ou veículos para a transcendência espiritual, exatamente como as antigas pirâmides foram projetadas para funcionar. Voltando às pirâmides, é importante entender que estas estruturas eram fundamentalmente inóspitas para a habitação humana. Com seus estreitos túneis internos e câmaras limitadas, elas não foram projetadas para servir como moradias ou mesmo como túmulos convencionais. Considere isto. Por que uma civilização investiria recursos imensos, equivalentes a bilhões de dólares em termos modernos, para construir estruturas tão elaboradas apenas para abrigar um corpo? A resposta, segundo a tradição esotérica que influenciou a maçonaria, é que as pirâmides serviam a um propósito muito mais elevado. As pirâmides foram construídas seguindo os mais rigorosos princípios da geometria sagrada, alinhadas precisamente com constelações específicas e pontos cardeais. Seus ângulos e proporções incorporam constantes matemáticas fundamentais, como π e a proporção áurea. Estas não são coincidências. São evidências de um profundo conhecimento cosmológico que os construtores deliberadamente incorporaram nestas estruturas. Para a maçonaria esotérica, este conhecimento não se perdeu completamente. Foi preservado através de uma linhagem de iniciados que, eventualmente, se tornaria a moderna ordem maçônica. Os símbolos maçônicos do olho que tudo vê dentro de uma pirâmide, visível inclusive na nota de $1 americano, não são mera decoração, mas uma referência direta a esta antiga compreensão das pirâmides como portais para o mundo espiritual. A maçonaria moderna, com seus rituais elaborados, símbolos enigmáticos e juramentos de sigilo, pode parecer anacrônica no mundo contemporâneo. No entanto, quando compreendemos suas possíveis origens, remontando aos construtores das pirâmides e às sociedades secretas como os Hashashin, começamos a vislumbrar a profundidade e o significado por trás de seus ensinamentos. O legado da maçonaria não está apenas em seus imponentes templos ou na influência que seus membros exerceram ao longo da história em revoluções e movimentos políticos. Seu verdadeiro legado está na preservação de um conhecimento esotérico antigo, a compreensão de que certas estruturas, tanto físicas quanto metafóricas, podem servir como portais entre mundos, como veículos para a transcendência espiritual. Enquanto as pirâmides permanecem como testemunhas silenciosas de um conhecimento quase esquecido, a maçonaria continua a transmitir, através de seus símbolos e rituais, os ecos deste antigo entendimento. E talvez, ao estudar estas conexões ocultas, possamos começar a decifrar os verdadeiros propósitos por trás de algumas das maiores obras arquitetônicas da humanidade. Por isso, da próxima vez que você observar o símbolo maçônico do esquadro e compasso,
ou contemplar as grandes pirâmides do Egito, lembre-se, você pode estar olhando não apenas para pedras e símbolos, mas para as chaves de portais que conectam nosso mundo com o reino dos deuses. Uma conexão que os maçons esotéricos têm preservado silenciosamente por séculos. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo.